fazer a leitura aqui no livro de João, Evangelho, João capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui nós temos um encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. Quem era Nicodemos? O texto diz que ele era um fariseu e ele era príncipe dos judeus. Ele foi ter com Jesus de noite. Eu acredito que a Bíblia faz referência dele ter ido encontrar com Jesus de noite, porque certamente ele não queria ser visto. Por ele ser um príncipe dos judeus, aquele meio onde ele andava, as pessoas tinham inveja de Jesus, não gostavam de Jesus, os sacerdotes, aqueles líderes daquela época. E ele vai ter de noite com Jesus. E ele diz para Jesus o seguinte: sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. Chama Jesus de Rabi, que quer dizer mestre. E ele diz: nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. E ele vai dizer por que ele crê nisso. Ele diz: porque se tu não viesse de Deus, não estaria acontecendo os milagres por intermédio do seu ministério. E Jesus, ele vai dizer para esse príncipe dos judeus, ele vai dizer: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus vai dar uma palavra que vai fazer com que aquele homem que tem um alto cargo eclesiástico daquela época, um líder, venha chocar ele. Mas Jesus está mostrando para Nicodemos que não é uma religião que vai dar acesso para que a pessoa entre no reino de Deus. Não é o conhecimento dele, as práticas religiosas dele é que vai fazer com que ele entre no reino de Deus, que ele veja o reino de Deus, que ele entre nesse reino e que ele faça parte desse reino. Nicodemos, ele vai dizer para Jesus: como pode um homem como eu voltar novamente ao ventre da minha mãe? Mas Jesus não estava falando de coisas físicas, Jesus estava falando de coisas espirituais. E Jesus diz para ele: na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus está falando sobre um outro tipo de nascimento, não um nascimento físico. E ele diz: o que é nascido da carne é carne, aí está falando do nascimento físico. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui Jesus vai trocar um diálogo com Nicodemos, oferecendo para Nicodemos a verdadeira salvação, que vem através de uma transformação de vida. Aqui nós encontramos a base para a doutrina da regeneração. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa doutrina da regeneração. Regeneração é o novo nascimento.
que Jesus está falando para Nicodemos é que ele precisa nascer de um nascimento espiritual, de um nascimento, o nascimento pela parte física já aconteceu no dia que ele nasceu, mas agora ele precisava de uma mudança, de uma transformação, de um nascimento espiritual. E o nascimento espiritual é uma transformação interior que o Espírito Santo realiza no coração do pecador, do homem, independente de quem quer que ele seja. Essa transformação vai fazer com que essa pessoa receba uma nova natureza, porque ele já tem a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, mas ele vai receber uma natureza divina dentro dele. E aqui Jesus está dizendo para Nicodemos que ninguém vai entrar no reino de Deus. Isso quer dizer, ninguém será salvo se ele verdadeiramente não nascer de novo. Um dia ele já nasceu, você já nasceu, eu também já nasci em algum lugar, né? Como veio esse nascimento? Esse nascimento veio através de um relacionamento que houve entre a sua mãe e o seu pai, e nesse relacionamento ele lançou uma semente no útero da sua mãe. Essa semente ela foi ali produzindo e nasceu você, nasceu eu, num nascimento físico. Mas Jesus está falando agora para Nicodemos um outro tipo de nascimento, o nascimento espiritual, aquele que não nascer de novo. Nicodemos já havia nascido uma vez, mas ele precisa de um outro nascimento, agora de um nascimento espiritual. O nascimento espiritual, ele acontece através da obra da regeneração. Regenerar significa novamente gerar. E essa mudança acontece pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Porque Jesus vai falar aqui, aquele que não nascer da água e do Espírito. Ele não está falando aqui um nascimento por intermédio de um relacionamento de homem e uma mulher que veio a gerar uma criança. Ele está falando sobre um nascimento espiritual. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Está em João capítulo 3, versículo 5. E o que é nascer da água e do Espírito? Aqui, essa água é um dos símbolos do Espírito Santo, da palavra de Deus. A palavra de Deus tem vários símbolos. A semente, a água. Então aqui, essa água é o nascimento pela palavra, a palavra de Deus. Nascimento da água e do Espírito, isto é, através da palavra de Deus e do Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo agindo dentro do ser humano, dentro de um pecador, vai fazer com que ali ele gere uma vida espiritual dentro dele, uma natureza divina dentro dele. Então esse aí é o novo nascimento. Em Tito capítulo 3, versículo 5, ele diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você resolve seguir a Jesus, Jesus nos convida para segui-lo. Em João 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus nos convida a seguir ele, também está convidando você, se você ainda não segue ele, a segui-lo, e a partir desse momento você vai ter um contato com a palavra de Deus e com a ação do Espírito Santo para que haja esse novo nascimento, para que haja uma transformação no seu interior. Em Tito vai falar que é pela regeneração, quer dizer, gerar de novo, por intermédio da renovação do Espírito Santo. Em 1 Pedro 1, 23 também o texto vai dizer: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então são esses dois itens, é a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, que vai gerar essa transformação no interior da pessoa. E é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, você é um religioso, você pratica, você exerce práticas religiosas, mas você precisa de um novo nascimento.
Você precisa de uma transformação interior para que você entre no reino de Deus. Porque como você vai ser transformado num filho de Deus? Através desse nascimento espiritual. É algo que vai acontecer dentro de você. Bom, nós temos aqui como um dos símbolos da palavra, no livro de Pedro, que é a semente. A semente é também um dos símbolos da palavra. E a semente, você lança ela na terra, é uma pequena semente, e ela, lá dentro do solo, ela começa uma operação que você não vê. Você não consegue enxergar quando a semente começa a germinar. E esse novo nascimento também no interior da pessoa é algo que não é visível, é algo que está acontecendo lá dentro do ser humano. Por isso Jesus fala em João, capítulo de número... me fugiu a memória agora, Jesus fala que... João 16, versículo 8, lembrei agora. Jesus fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então imagina você, um servo de Deus, você chega lá na esquina e começa a pregar a palavra de Deus para alguém. E foi dessa forma que eu me converti. Alguém pregou a palavra para mim na porta de um bar em 1990. E ali ele pregou sobre a parábola do semeador em Mateus capítulo 13, que o semeador lançou a semente, uma caiu em terra boa, outra entre espinho, outra caiu em um lugar que tinha pedra, e aquela que caiu em terra boa deu 30, 60, 100. Eu estava na porta de um bar, eu estava até inclusive tomando uma cerveja ali naquele lugar, mas aquela palavra foi pregada, e o pregador, que era um irmão meu que pregou ali na porta do bar, ele falou: semeador, sou eu que estou pregando a palavra. A semente preciosa é a palavra que eu estou pregando. E eu pensei assim, o meu coração é terra boa. E a partir daquele momento, Deus começou a trabalhar na minha vida, gerando esse novo nascimento, essa transformação de vida. Porque a palavra é como a semente que foi lançada. Mas quando a semente está debaixo da terra, você não vê o que está acontecendo. Mas quando começa a aparecer acima do solo aquela planta, você vai ver o resultado da semente que foi semeada. Então, essa operação interna na vida do ser humano, a gente não vê o que está acontecendo lá dentro. Mas a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que ela é viva e eficaz. Ela é viva e ela produz vida. Quando ela é pregada, ela entra no coração do ser humano. É por isso que Deus... Ele está falando para você através dessa pregação que não importa a vida que você esteja vivendo, os vícios que você está no meio dele, não importa o quanto defeituoso você é, o quantos pecados você já cometeu, se você entrar por dentro de uma igreja que prega a verdadeira palavra, a semente vai entrar dentro de você, que é a palavra, o Espírito Santo é como a chuva que vai regar essa palavra, e através daí Deus vai começar uma transformação na sua vida. A transformação que acontece interiormente a gente não vê. E Jesus vai falar aqui sobre o novo nascimento com Nicodemos, ele vai falar sobre o vento. Ele diz para Nicodemos: o vento assopra para onde quer. Você não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Isso é, o vento, ele faz uma obra misteriosa. Você não sabe aonde ele está agora, da onde ele veio, para onde ele vai. E Jesus vai dizer assim: são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Jesus está falando de algo oculto, sobrenatural, que é o vento. É inexplicável, mas o vento, você não vê ele, mas ele é real. Então essa obra no interior da pessoa é uma obra real, é a obra da regeneração. É através dessa obra que você vai nascer de novo, se tornando filho de Deus. Você certamente já deve ter ouvido um ditado antigo que as pessoas dizem assim: ah, mas todos nós somos filhos de Deus. Esse ditado é verdadeiro? Não. Esse ditado é uma mentira. Não somos todos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus através do novo nascimento. E João, capítulo 1, versículo 12 e 13, ele explica isso. Ele fala: mas a todos aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, através de você entregar sua vida a Cristo, seguir a Ele, estar em contato com a palavra, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
E no versículo 13 vai dizer, não do nascimento da carne, mas do Espírito. Então, esse nascimento espiritual acontece dentro do ser humano quando ele começa a receber a verdadeira palavra de Deus, a pregação da palavra. E é isso que Jesus está falando para Nicodemos. Você precisa receber a verdadeira palavra e o Espírito Santo atuar dentro de você para provocar o novo nascimento. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, né, verdadeiramente por essa operação interior que o Espírito Santo opera em conformidade com a palavra, aí sim nós passamos a fazer parte do reino de Deus. Nós entramos no reino de Deus. E essa obra é uma obra oculta no interior do ser humano. É uma obra que vai acontecendo dentro do ser humano como a semente, ela germina dentro da terra sem a gente ver o que está acontecendo. Como o caminho do vento. Também Eclesiastes fala, assim como não sabe como se forma os ossos no ventre de uma grávida, você não vê como a criança está sendo formada e sendo gerada. Nem os médicos sabem como está se formando os ossos no ventre de uma grávida. Aí fala assim são as obras do Senhor. As obras do Senhor ocultas que a gente não vê, mas está acontecendo. O que você precisa fazer para ter uma vida diferente? O que você precisa fazer para ter uma vida transformada? O que você precisa fazer para entrar no reino de Deus? Você precisa entrar em contato com a palavra, frequentar uma igreja que prega a palavra, que ensina a palavra, e através dessa palavra, João 8,32 fala que conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra vai entrar dentro de você, o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você, a água e do Espírito, e vai gerar um novo nascimento. Você vai se tornar uma nova pessoa. Aí vai se cumprir o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha o que o versículo diz, se é condicional, se alguém está em Cristo. Então qual é a prova que eu estou em Cristo? Porque eu me tornei uma nova criatura, eu sou totalmente diferente daquilo que eu era a partir do momento que eu nasci de novo. E qual é o propósito de Deus para mim e para a sua vida? É esse novo nascimento, essa mudança. Como uma pessoa diz que agora é cristã, mas não houve nenhuma mudança na vida dele? Tem uma frase que diz assim, quando o eterno toca no interno, o externo se transforma. Então, essa transformação vem de dentro para fora. As pessoas que são da nossa família, os nossos conhecidos, vão ver essa mudança. E talvez você já tenha visto essa mudança na vida de alguém que estava no álcool, que fumava maconha, que falava palavras obscenas, que vivia uma vida de prostituição, que traía a mulher. A partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, assim como Nicodemos teve um encontro com Cristo. Nicodemos foi procurar Jesus, o meu conselho é que você procure Jesus. E a partir do momento que você entra em contato com a sua palavra, participa do estudo bíblico, das pregações, a partir desse momento, a palavra de Deus que é viva vai entrar dentro de você, o Espírito Santo vai começar a atuar dentro da tua vida e uma mudança, ela vai acontecendo. Por quê? Porque você vai começar a produzir os frutos, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma evidência da regeneração. O fruto do Espírito é uma certeza de que você nasceu de novo. Se alguém nasceu de novo, isso vai ficar notório para todos. Vai haver uma mudança. A regeneração, ela é uma mudança interior operada pelo Espírito Santo, uma mudança internamente, mas os seus efeitos, eles vão acontecer externamente. É como uma árvore. Ninguém vê a raiz, é o que está acontecendo lá dentro do ser humano, mas as pessoas vão ver os frutos que aparecem do lado de fora. E é esse o propósito de Deus. Não tem como uma pessoa ter tido um encontro verdadeiro com Cristo, ter nascido de novo e estar praticando as mesmas obras que ele praticava antes de conhecer a Cristo. Ele continua mentindo, continua dando calote nos outros, continua sendo uma pessoa sem palavra. E não, a pessoa, quando ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, que ele vai buscar o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, o Espírito Santo vai operar na vida dele esse novo nascimento. E Gálatas 5, versículo 22, vai falar sobre o fruto do Espírito que essa pessoa vai produzir. Mas o fruto do Espírito é amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Essa pessoa vai ser uma pessoa totalmente diferente. Quantas pessoas entraram na igreja e foram transformados pelo poder de Deus? Por quê? Porque eles tiveram contato com essa palavra. Talvez você fale assim, pastor, mas eu já frequento uma igreja há tanto tempo, não houve nenhuma mudança na minha vida. Ou o meu filho, ou a minha irmã, ela está frequentando uma igreja há tanto tempo, mas será que essa igreja verdadeiramente está pregando a palavra, o evangelho verdadeiro? O evangelho verdadeiro que fala sobre renúncia, santificação, fala sobre oração, consagração. O evangelho verdadeiro que nos ensina a amar a Jesus acima de todas as coisas. Então, quando nós temos contato com essa palavra, o Espírito Santo opera dentro de nós o novo nascimento, a obra de regeneração. Aí nós nascemos de novo, como recém-nascidos, né, de um nascimento espiritual. Nós agora nos tornamos filhos de Deus. Por quê? Agora nós temos a natureza divina. Agora nós somos parecidos com Deus nas nossas atitudes. Nós gostamos do que é correto, não andamos mais na mentira, falamos a verdade, não é? Nós somos benignos, bondosos, como diz aqui. Nós temos amor no coração, gozo, que é uma alegria que vem do céu na nossa vida. Praticamos bondade, somos mansos, fala sobre mansidão, temperança. Tudo isso aqui fazem parte desse fruto do Espírito que vai refletir no nosso exterior, nos nossos comportamentos, mas isso foi através de uma transformação que aconteceu dentro de nós. Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Jesus está dizendo para você, quem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus, ele não pode entrar no reino de Deus. Então, guarda essa palavra aí no seu coração, abra a sua Bíblia na sua casa, começa a ler a Bíblia, ora a Deus, fala, Senhor, me dá sabedoria para que eu entenda a tua palavra. O Espírito Santo vai te revelar a palavra do Senhor e vai começar a acontecer uma mudança na sua vida, porque o Espírito Santo vai operar no seu interior e a sua família, as pessoas que estão ao redor de você vão ver, porque vai ficar notória essa mudança na sua vida, essa mudança provocada por Deus. E vai dizer, mas você fazia aquilo. Eu falei assim, mas aquele velho homem morreu e agora nasceu um novo homem, de um nascimento espiritual por intermédio da palavra e do Espírito Santo. Guarda essa palavra no seu coração. Esse que vos fala é o pastor Manuel Correia, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira.